Obrigado primeiro, Ana, por ter aceitado participar. E é uma honra receber você de volta. Eu estava olhando aqui no meu histórico. A nossa primeira conversa foi em junho de 2015. Portanto, acho que no meio da trajetória aí de uma década da Rede Mulher Empreendedora, a gente gravou lá na Livraria Cultura, no Nend Arena, né? Então a gente está já há 5, quase 6 anos daquela ocasião. Eu acho que tem bastante coisa para conversar, porque de lá para cá, acho que a rede, né, e todo o trabalho que você tem liderado só ganhou mais projeção e reconhecimento, então acho que a gente tem bastante update para fazer, né? Com certeza, Léo. Você está me falando agora, veio a memória, né? De eu sentada ali esperando. Fui eu e o Rony Messler na época, Isso, exatamente, no mesmo dia. E as, e no as mesmo duas dia. E as duas organizações, né, a Rede Mulher Empreendedora e depois o Instituto RME e a Reserva, né, só cresceram de lá para cá. Né? Então foi uma honra ter conversado com vocês dois naquele dia. Então, primeiro, obrigado. Eu queria só fazer um update rápido, né? Uhum. Começando a falar o que mudou de lá para cá, nos últimos 5, 6 anos, né, na trajetória. Porque o reconhecimento só aumentou, acho que a responsabilidade do trabalho, né, ela cresceu. Então, o que mudou de cinco Uhum. anos para cá? Nossa, mudou tanta coisa. Primeiro a gente criou o Instituto, a rede não tinha o Instituto, a rede é uma organização, uma empresa com uma causa, que são as mulheres, mas era uma empresa. E aí, assim, eu tinha sempre essa vontade de criar uma organização social mesmo, o que o pessoal conhece como ONG. Então, essa foi uma grande mudança na nossa trajetória, trazer esse braço, né, da rede, que é o Instituto, que tem o objetivo de trabalhar mulheres em vulnerabilidade social. Então, essa foi uma grande mudança. Uma outra grande mudança, assim, que fez realmente muita diferença foi a parceria com o Google. Hoje, eles desde então, né, acho que nós estamos há quase 5 anos e pouquinho com o Google, mais ou menos na mesma época que eu fiz a conversa lá com vocês. Desde então, o Google é nosso parceiro, o Google aqui no Brasil e a Google Foundation, né, que eles chamam de google.org, que nos ajuda, nos apoia. Então, essa foi uma grande mudança. E uma outra grande mudança também foi o posicionamento da rede ficar mais forte, mais claro e mais evidente do que a gente está fazendo, né, para ajudar as mulheres para conquistar a autonomia econômica, a autonomia financeira e, como consequência disso, buscar a autonomia de decisão, que é o que a gente quer para as mulheres. Eu acho que tudo isso, né, toda essa combinação de coisas fez com que a rede crescesse mais ainda, ganhasse mais reconhecimento e a gente chegasse hoje onde a gente chegou, que está com quase 1 milhão de empreendedoras e com todo esse trabalho aí que a gente tem feito. Ô, Ana, uma curiosidade, na sua visão, você acreditava que chegaria nesse tamanho o movimento todo que você começou 10 anos atrás? Eu não tinha essa clareza. Na verdade, assim, a rede, como você bem falou, era um movimento, era uma coisa que eu fazia paralelo a outros dois negócios que eu tinha, que era um coworking e uma plataforma de recomendações positivas. Eu tinha muita vontade de ajudar as mulheres que, como eu, estavam empreendendo e tinham muita dificuldade. E eu ainda posso me considerar, né, uma pessoa privilegiada, vamos dizer assim. Eu vim de uma família muito pobre, sou de uma família muito simples, nasci no sertão de Alagoas, meus pais tiveram 10 filhos, então toda essa história de muitos desafios, obstáculos, sem romantizar a história de desigualdade. Mas depois que eu fui conquistando esses espaços, eu me considero, sim, uma pessoa privilegiada, considerando o Brasil como um todo. Eu queria muito fazer a diferença na vida das mulheres, mas nunca imaginei que a gente fosse chegar no que a gente é hoje, assim, de gente falando, olha, a rede é referência para mim, eu quero usar a pesquisa da rede, eu posso, de eu olhar para minha agenda, que é uma loucura, em março, né, que é o mês da mulher, olhar para a agenda e ver a quantidade de gente querendo falar do tema, então eu fico muito feliz. Não tinha isso nem nos meus sonhos mais maravilhosos, mas eu fico feliz. Eu acho que para todo mundo que empreende, né, me parece que assim, existe uma visão, mas o quão longe dá para ir vai se desvendando ao longo do tempo.
Não é isso? Exatamente, a cada passo, a cada isso. porta, a cada conquista, né? Quando a gente está num ambiente corporativo, a gente sempre tem aquelas coisas, né, de planejamento de 5 anos, né, vamos fazer o budget de 5 anos, não sei o quê. Eu fui corporativo boa parte da minha vida. E quando você é empreendedor, você quer sobreviver aquele dia, aquela semana, aquele mês, quer ver se consegue pagar as contas. Então, isso tudo vai tomando muito mais, assim, a sua disposição e o que você tem para fazer do que efetivamente ficar planejando muita coisa. Não é que com isso, em determinado momento, você não vai ter que fazer algum certo planejamento, mas é muito mão na massa, é muito fazer, é muito executar. Ô, Ana, você acha que à medida que a rede foi se desenvolvendo, né, ao longo dessa década, você acredita que tanto o país, né, do ponto de vista de leis, de condições, quanto também a cultura empreendedora, até no mercado privado, né, você acha que acompanhou junto essa inclusão, né, da mulher como empreendedora? Você acha que toda essa cultura veio junto ou você acha que a gente está muito defasado ainda? A gente tem muitos desafios ainda, Léo. Assim, hoje no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Em quantidade, nós não temos diferenças, né? Somos quase ali, divisão quase que 50-50 entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho que nesse sentido, em quantidade, em representatividade no ambiente empreendedor, as mulheres estão meio a meio. Agora, nós temos desafios muito maiores que ainda não conseguimos superar, que é a questão do acesso a crédito, falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, né, que infelizmente ainda é de responsabilidade das mulheres, apesar de estarmos em 2020, acesso ao mercado, que é uma questão muito importante para nós mulheres, e também fazer essa conexão com o ambiente de inovação, né? Se você olhar as startups, as unicórnios, né, no Brasil, você vai ver que tem uma hoje que tem uma mulher como co-founder, que é a Cristina da Nubank. Mas as outras todas, acho que são 13 ou 14, se não me falha a memória, o que é bom a gente não saber o número certinho, senão que estão aparecendo mais, é que ainda é muito pequena a representação de mulheres nesse ambiente. Então, acho que a gente tem bastante coisa ainda para fazer. Melhoramos, eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem um caminho ainda. Porque acho que tem duas questões, né? Uma coisa é a diversidade de gênero, né? E a gente não está nem falando da questão de classe econômica, porque aí é uma matriz, de certa forma, né? Porque acho que no seu trabalho na rede, você tem tanto a questão da diversidade, então da inclusão da mulher para ter mais condições, mas quando a gente olha em questão de classe econômica, a gente não está falando só da mulher com menos condições econômicas, a gente está falando também da mulher de classe média, média alta, com terceiro, né, com ensino superior e tudo mais, que também não tem a mesma condição de competir no mundo corporativo, talvez, melhorou muito, mas o peso não é igual, né? Não é igual. Quando você fala de diversidade no termo geral, né, e aí quando a gente pega para a questão do gênero, né, um aspecto da diversidade que é a questão de gênero, a gente está subrepresentada nos ambientes de poder, né? Quando você olha para a representação das mulheres em termos de quantidade, as mulheres são maioria do planeta, né, do Brasil também. Nós somos 51,5% da população do planeta e somos mães da outra metade, né, dos homens. É verdade. E somos subrepresentadas em ambientes de poder. Em cargos de liderança nas grandes corporações, as mulheres são só 14%. No ambiente político, o número varia de 10%, 11%, né, em todos os ambientes políticos. No ambiente jurídico, enfim, nos ambientes de poder nós somos subrepresentadas, né, tanto as mulheres quanto a questão, o ponto que você colocou, que são as interseccionalidades. Ou seja, quando você fala de mulheres, você não é só mulher branca de classe média. Você fala de mulheres negras, você fala de mulheres trans, você fala de questão da idade, né, mulheres maduras, mulheres de origens diferentes, né, ou outras origens, porque aqui no Brasil, assim, nós temos 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favela, e boa parte da população brasileira não tem acesso igual à educação e a condições, né, a grande maioria. Então nós temos muitas questões para tratar no que diz respeito à diversidade, né?